Eu aposto que em algum momento você já ouviu falar sobre liderança. Pô, você tem que ser um líder forte, você precisa ser líder para poder liderar as pessoas, para poder ter seguidores fiéis. Líderes ganham muito mais dinheiro do que os seus seguidores e a gente precisa de um líder forte, a gente precisa, sei lá, de alguém que lidere a gente, ou você precisa se tornar líder do seu time, você precisa se tornar líder da sua empresa, dos seus empregados. Em algum momento você já ouviu isso. Mas como então se tornar um líder forte? Quais são as virtudes, quais são as habilidades que um líder tem para que as pessoas respeitem? O que uma pessoa precisa ter ou precisa ser para ser um líder respeitado? Para que as pessoas respeitem esse líder e entendam e sigam as decisões que ele toma numa empresa, em um negócio, na família ou em qualquer outra área da sua vida. É disso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Solta a vinheta. Fala Lobo, Matheus aqui, seja bem-vindo a este canal e seja bem-vindo a este vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo e se você quer receber as notificações dos próximos conteúdos que eu for criar, considere fazer parte desse canal aqui se inscrevendo aqui e também, se possível, deixando um gostinho, porque você me ajuda demais a fazer com que este conteúdo chegue para as pessoas que estão precisando. Conto com você para isso, para você não custa nada, mas para mim é uma baita de uma ajuda e para essas pessoas que estão precisando também. Conto com você para isso, deixa um gostinho aqui embaixo e a gente segue aqui pro conteúdo do vídeo. Aqui nesse canal a gente fala na maioria das vezes sobre marketing digital e funis de vendas. É o nosso tema, é o nosso nicho. Então, nicho é a área onde a gente trabalha, é a área onde a nossa empresa aqui funciona. Grande parte do meu negócio roda em torno do marketing digital e em torno dos funis de vendas. Então, a gente monta funis para diversas pessoas, faz campanhas de marketing e de tráfego para algumas pessoas, estrutura funis de vendas para nós mesmos e para alguns experts na internet, fazemos lançamentos, fazemos perpétuo, enfim, todas essas coisas que envolvem marketing digital. Só que para tudo isso rodar, nós precisamos aqui liderar pessoas. Então, a gente tem funcionários, a gente tem pessoa que escreve copy, a gente tem pessoa que fecha a mentoria, a gente tem pessoa de suporte, nós temos alunos, nós temos seguidores, nós temos canal, os nossos experts, ou seja, as pessoas que a gente lança também têm seguidores, na maioria das vezes milhares e milhões de seguidores. Então, o que essas figuras, o que essas pessoas, e eu posso me incluir nesse meio porque eu também tenho canal, eu também apareço, o que tem em comum para que as pessoas vejam você como líder forte, como líder a ser respeitado e principalmente que as pessoas vejam você como sendo um líder, porque se a pessoa não te vê nem como um líder, quem dirá ela te vê como um líder forte ou um líder respeitado? Existem aqui algumas virtudes ou algumas habilidades que um líder tem que ter para que ele seja respeitado. E eu vou te dar aqui uma referência de onde eu tirei isso aqui e de onde a gente testa essas coisas. Existem dois livros que eu gosto bastante sobre isso aqui, tá? O primeiro deles é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse livro vai te dar algumas habilidades que você tem ali para causar uma boa primeira impressão nas outras pessoas, para que elas te vejam e falem, realmente ele entende do que ele tá falando, ele sabe do que ele tá falando. O segundo livro, que é bem importante também, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um outro livro que te mostra como que você deve se entrosar com as outras pessoas, como que você deve conversar, quais são as suas atitudes para que as outras pessoas te vejam como uma pessoa legal e não como aquele chatão, com aquele arrogante, com aquele egoísta, enfim, as pessoas te vejam como uma pessoa bacana. São os dois livros que a gente tirou aqui para fazer o embasamento desse conteúdo. Então isso aqui não é coisa da minha cabeça, isso aqui são coisas que funcionam e que já foram testadas dezenas e dezenas e dezenas de vezes, quem sabe até milhares de vezes, tá? São três as virtudes basicamente de um líder para ele ser respeitado e para ele se tornar um líder forte, tá? A primeira delas, um líder deve gerar curiosidade nas pessoas. Como assim, Matheus? Curiosidade nas pessoas. Pega como exemplo aí, ó, o líder mais forte de toda a história da humanidade, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sempre falava, na maioria das vezes, por parábolas. Então, se a pessoa chegava e perguntava para ele, Jesus, e se eu fizer isso, isso, isso? Ele não respondia a pessoa na dura lata como a gente faz. Sim, faz isso, ou não faz isso. Ele contava uma parábola, ou ele contava uma história, porque a pessoa ficava curiosa e prestava atenção no que ele falava. Isso gerava muito mais movimento nas pessoas, muito mais engajamento com o que ele falava. Então Jesus foi o líder mais forte da história, né? Então acho que tem até um livro do Augusto Curry também, que é O Homem Mais Inteligente da História, que conta sobre Jesus Cristo, se eu não tô enganado, sobre a mentalidade de Jesus, né? Então gere curiosidade nas pessoas. Não tô falando aqui para você contar as coisas em parábolas ou responder as coisas em parábolas. Tô te falando que as pessoas vão começar a te enxergar com mais valor se você começar a gerar curiosidade nelas. Quais são os vídeos que mais bombam aqui na internet? Os vídeos que te geram curiosidade, que tem a thumbnail ali e o título que gera uma curiosidade de clique. Pô, como que vai acabar esse vídeo? O que vai acontecer aqui? Porque as novelas tiveram tanto sucesso e ainda fazem muito sucesso na televisão, porque gera curiosidade. Sempre que acaba um episódio, fica um gancho para você assistir o próximo episódio. Nunca termina com a história completa, né? Eles sempre cortam no meio para você continuar assistindo cada vez mais episódios. Hoje, as séries de televisão fazem muito isso, né? As séries da Netflix, por exemplo, da Amazon Prime, da Disney, todas elas, a hora que tá chegando a melhor parte, a hora que o vilão vai catar o
hora que o herói vai catar o vilão, a hora que o vilão vai matar alguém ali, eles cortam e fica pro próximo episódio, pra gerar curiosidade, pra que as pessoas continuem seguindo com a linha de raciocínio pra assistir cada vez mais dentro das plataformas. Então, um líder forte, ele gera curiosidade, seja na fala, seja na maneira como ele se veste, seja na maneira como ele se comporta, seja na maneira como ele se expressa com as outras pessoas, ou na maneira como ele passa as informações para as outras pessoas. Um líder gera curiosidade. E geralmente acontece muito isso aqui em movimento político, tá? Então o movimento político usa muito dessas coisas aqui para engajar as pessoas, né? Então as pessoas seguem muito um certo político e seguem muito outro certo político, ou odeiam um e amam o outro, porque eles sabem muito bem essas técnicas aqui para se tornar um líder forte, tá? Não necessariamente um líder forte, ele é um líder bom. Tá? Não necessariamente um líder respeitado, ele é um líder bom. Muitas vezes o líder pode ser respeitado e pode não ser bom assim. Basta ver o exemplo que aconteceu na Alemanha lá. Então, o tal cara lá, ele era respeitado, mas ele não era um líder bom. Presta atenção, isso aqui pode ser usado pro mal e pode ser usado pro bem também. Então, curiosidade é a primeira das virtudes que um líder respeitado, que um líder forte precisa ter. A segunda virtude que um líder precisa ter é gerar entusiasmo nas pessoas. Então, um líder, ele não pode desanimar as pessoas. Imagina que você tá com um avião e o avião cai, Deus o livre, cai, em uma ilha deserta e as pessoas elegem você para ser o líder delas, para dizer o que vai fazer. Aí você chega nas pessoas e fala, viu, na verdade é o seguinte, na verdade eu acho que vai todo mundo morrer, a gente não tem como se salvar, e aí eu acho que é isso aí mesmo, vamos só esperar a morte aqui, não tem nada pra gente fazer. Você tá desanimando as pessoas, eu aposto que elas vão escolher outro líder pra tomar o teu lugar, porque você desanimou as pessoas. Então o líder, ele sempre gera entusiasmo nas pessoas. Olha como exemplo isso aqui, ó. A grande maioria da população hoje, a grande maioria das pessoas não tá satisfeita com o próprio trabalho, não tá satisfeita com a própria vida, ou não tá satisfeita com o próprio relacionamento. Então elas já estão cansadas de pensar e de ouvirem e de sentirem que elas não são boas o suficiente, que elas não vão conseguir, que não tá bom, que não é legal assim. E se você chega e fala para elas que não tá legal, e se você chega e desanima ainda mais a pessoa, ela com certeza não vai confiar em você. Então o líder, ele sempre vai gerar entusiasmo nas pessoas. Ele sempre vai tentar ver o ponto positivo. É só você ver aí os filmes de super-herói, é sempre assim, né? O super-herói, ele sempre acha um pingo de esperança aonde ninguém mais tá vendo esperança. E isso aqui é extremamente importante. Quando você gera entusiasmo nas pessoas, você é visto como uma pessoa boa, como uma pessoa de energia positiva, como uma pessoa que gera esperança, que transparece, né? Que transborda coisas boas para as outras pessoas. Então, primeiro ponto, gere curiosidade nos seus seguidores, gere curiosidade nas pessoas que te acompanham ou nas pessoas que você quer se tornar um líder. Segundo ponto, gere entusiasmo. Então não adianta nada você chegar e desanimar as pessoas, porque você vai acabar com a esperança delas, você vai destruir qualquer chance que você tenha de se tornar um líder forte, um líder respeitado. Um líder, ele sempre vai gerar entusiasmo nas pessoas. Sempre vai gerar aquela vontade de, pô, preciso agir, ó o que esse cara tá falando, ele é bom demais, vamos lá, vamos junto. Então gera entusiasmo. E o terceiro ponto, e acredito eu que é o mais importante de todos, é que um líder tem humildade. Todos os líderes fortes e os líderes respeitados são humildes. É só você pegar hoje as pessoas mais respeitadas no Brasil e no mundo, são pessoas geralmente humildes. Pega lá o Bill Gates, por exemplo. O Bill Gates é o cara bilionário, ele já foi o mais rico do mundo, eu acho, e hoje já não é mais. Ele mora numa casa normal, lá tem muito dinheiro, mas ele não faz questão de ficar mostrando isso o tempo inteiro para as pessoas. Não é esse o foco dele. Dinheiro trouxe liberdade e não trouxe arrogância sobre as outras pessoas. Pega o Elon Musk, por exemplo. Elon Musk seria, eu acho hoje uma das figuras mais influentes que a gente tem, um dos líderes mais influentes que a gente tem no mundo hoje, porque, pô, o cara tá mandando foguete pro espaço, o cara tá criando carro elétrico e criando casa que reabastece ele com energia solar, e ele é um cara humilde também. Você vê ele vai num podcast e fuma lá no meio do podcast, lá um negócio nada a ver, e o pessoal encontra ele na rua e tira foto com ele vai em evento e conversa com o pessoal, e tá, cara, e o cara é bilionário, e você tem quantos bilhões o cara tem, e ele faz muito disso, né? Você pega o Elon Musk, ele tem muita curiosidade, ele gera muita curiosidade nas pessoas e gera muito, principalmente, entusiasmo, não só na humanidade, mas também nos funcionários que trabalham para ele, tá? Então, curiosidade, entusiasmo e humildade são as três virtudes que um líder precisa ter para ser respeitado. E agora, um parênteses aqui, um ponto a mais para você, que eu tirei também do livro de Como Convencer as Pessoas em 90 Segundos, né? Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que são 6 coisas que você precisa ter para se tornar mais persuasivo, para se tornar um líder ainda mais respeitado e um líder ainda mais forte, principalmente para gerar primeiras impressões positivas sobre você. São 6 coisinhas bem rápidas aqui, ó. Primeiro, sincronize a linguagem sua com a linguagem da outra pessoa. Então, sempre que você for se comunicar com alguém presencialmente, nesse caso aqui não tem como eu fazer porque eu tô olhando para uma câmera nesse momento, mas se você for conversar com alguém na rua ou dar alguma palestra, sincronize a sua linguagem corporal com a da outra pessoa. Então, se a pessoa tá em uma posição, tente fazer o espelhamento, que a gente chama, né? Tem uma técnica chamada de espelhamento. Isso gera conexão. Cause uma boa primeira impressão. Então, não seja arrogante na primeira vez. Não chegue em um evento parecendo um mendigo também, não. Se você quer ser respeitado, você precisa se portar
como tal. Legal? Então, cause uma boa primeira impressão. Saiba o que dizer para cada pessoa. Então, cada pessoa tem objetivos específicos, cada pessoa tem desejos e cada pessoa tem impressões diferentes sobre você. O legal é você entender o que essas pessoas pensam sobre você e saber argumentar com cada uma delas, para que elas te vejam como uma pessoa legal, como uma pessoa a ser respeitada. Estude o perfil de comportamento do outro. Isso aqui é legal, tá? Principalmente em entrevistas de emprego, principalmente se você for contratar alguém, principalmente em fechamentos de negócios, reuniões empresariais, em palestras, em eventos que você for. Estude aquela pessoa que você quer se relacionar, porque você já vai saber os pontos fracos e os pontos fortes dessa pessoa. E você pode usar isso para ganhar ainda mais relevância em uma conversa com ela, tá bom? Treine a sua apresentação. Não chegue também falando de qualquer jeito, perguntando qualquer coisa e falando qualquer coisa, porque não é assim que funcionam as coisas. Treine a sua apresentação. Treine para as pessoas verem valor no que você fala e verem valor em você. Eu aposto que se eu chegasse para você e perguntasse nesse exato momento, para você fazer uma breve explicação de quem você é e o porquê que você é importante, o porquê que você deveria ser um líder, você não sabe falar o porquê. Eu aposto que se eu chegasse para você, você não sabe, você ia gaguejar, ia falar, pô, mas eu não ia sair nada. Treine a sua apresentação e, por último, saiba persuadir. Entenda de gatilhos mentais, entenda de espelhamento das pessoas, de linguagem corporal. Isso vai te ajudar também. Espero que você tenha curtido o conteúdo desse vídeo. Espero que você goste do conteúdo que eu tô criando aqui. Se você me vê como um líder para te ajudar nessa jornada aqui na internet, para te ajudar nessa jornada com vendas online, você pode se inscrever nesse canal aqui para continuar me acompanhando e acompanhando os próximos conteúdos que eu for criar. Considere fazer parte aqui embaixo. Eu sigo acreditando que existem mais pessoas boas do que pessoas más nesse mundo. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui.